Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 6. Os que encontraram, digam amém. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vide, não vos assusteis, porque é necessário, sim, está ótimo, é necessário que tudo isso aconteça, porém ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso será o princípio das dores. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos em Tua presença. Senhor, fala aos nossos corações o que Tu queres. Que eu seja, ó Pai, a fonte, o instrumento usado para transmitir a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar e nós abrimos os nossos corações para ouvir a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem dizer amém? Queridos, o tema da mensagem desta noite é baseado no texto que nós acabamos de ler. Deus colocou no meu coração o seguinte tema: dores de parto, a igreja e suas contrações. Dores de parto, a igreja e suas contrações. Ao começar, a gente podemos destacar alguns aspectos que estão acontecendo nos dias da atualidade, além das contrações de dores de parto. Ou seja, nós vamos compartilhar com os irmãos alguns aspectos relacionados aos últimos acontecimentos, além das contrações que a Bíblia tem como dores de parto. Então, primeiro lugar, existe um número crescente de pessoas que eram servos de Deus e não são mais. Eu vou repetir. Existe um número crescente de pessoas que eram servos de Deus e hoje não são mais. Eu estou falando isso aqui de uma forma geral, não só em Brasília, mundial falando. A desistência da fé, a cada dia que passa, ela tem aumentado. Infelizmente, é uma realidade que nós precisamos reconhecer. Diariamente pessoas estão desistindo da sua caminhada. Diariamente pessoas estão desistindo da sua trajetória cristã. É claro que existem vários motivos isolados. Nem sempre os motivos são os mesmos. Existem pessoas que desistem porque se decepcionam com os homens. Existem pessoas que desistem porque servir a Deus para ele e para ela não foi o que ele e ela esperava.
Existem pessoas que desistiram porque não tiveram mais forças para continuar. Existem pessoas que desistiram porque lhe faltou um ombro amigo e uma mão estendida. Mas existem pessoas que desistiram simplesmente porque decidiram, escolheram vivenciar os prazeres do mundo. E quando uma pessoa decide vivenciar os prazeres do mundo, pastor, o líder, ele pode fazer o que for. E não convence a pessoa a retornar, a servir a Deus. Eu falo isso, irmãos, não com um sentimento de apontamento, porque alguém desistiu, porque alguém pecou, porque alguém falhou, porque alguém recuou. Mas eu falo isso com o meu coração apertado. Porque é uma realidade que acontece todos os dias. E nós temos um certo limite. Porque muitos gostam de destacar que Jesus deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Mas quando as buscas são incansáveis, ao ponto daquela ovelha que se perdeu dizer: eu não quero mais. A decisão ela tem que ser respeitada. Porque se a decisão não é respeitada, nós vamos na contramão de Deus, que se chama o que ele determinou como livre arbítrio, direito de escolha. Nós queremos que todos sirvam a Deus. Deus quer que todos sirvam a Ele. Mas a decisão somos nós que vamos tomar. É nós que decidimos. Existem outros que ainda não desistiram, mas porém, no linguajar natural, estão em cima do muro. Estão servindo a Deus, ou tentando, e ao mesmo tempo estão servindo a outros senhores. E olha o que a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Mateus capítulo de número 6, versículo 24. Pode ler, pastor Leandro. Glória a Deus. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio, para enganar, se possível, os próprios eleitores. Glória a Deus. 6:24. Amém. Pode ler. Glória a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de odiar e um há de amar, e outro se dedicará a um e desprezará outro, e não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Eu tenho que decidir a quem eu quero servir. Agora, por que é que o texto termina dizendo assim: não podereis servir a Mamon, a Deus e a Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro, do financeiro. E essas trocas de valores nós fazemos quando nós queremos servir a Deus, não pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele pode nos dar. Eu vou servir a Ele porque eu quero que Ele me dê um carro. Eu vou servir a Ele porque eu quero que Ele me dê uma casa. Eu vou servir a Ele porque eu quero prosperar. Quando eu ajo com este conceito, eu estou servindo a dois
senhores. Por isso que o próprio Deus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão. Ou seja, quando eu abro o meu coração para servir a Deus em espírito e em verdade, Ele se acata de cuidar, de acrescentar as demais coisas. Então, eu tenho que decidir: bispo, eu estou fraco, desanimado, sem força, estou em cima do muro. Não confunda as coisas. Tem gente que está se arrastando, quase parando, está sobrevivendo. Deus está olhando para você e está dizendo: não desista. Porque o inimigo aproveita das nossas fraquezas, da nossa fragilidade. Ele chega e diz: já que tu está fraco, desiste. Já que tu está desanimado, para. Não é assim. Por isso que nós precisamos permanecer em Deus. Agora vamos a uma reflexão. João capítulo 14, versículo 6. Pode ler, irmã Priscila. João capítulo 14, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok. Então vamos lá. Jesus começa dizendo o quê? Irmão, me ajude a pregar. Jesus começa dizendo o quê? Eu sou. Segura aí. Eu sou. Diga assim para o seu irmão. Jesus começa dizendo: eu sou. Então olha aqui para mim. Jesus não começa dizendo eu era. Jesus não começa dizendo eu era. Jesus não começa dizendo eu fui. Jesus não começa dizendo eu serei. Ele começa dizendo eu sou. Porque quando nós transmitimos ao ditado, a vivenciar o mundo natural, alguém pode até dizer: ei, eu sou ex-funcionário da empresa tal. Eu sou ex-jogador de futebol. Alguém pode destacar: eu sou ex-torcedor do Flamengo. Está entendendo? Cansou de sofrer. Está entendendo? Olha aqui para mim. Alguém pode até dizer: eu sou ex-componente da equipe de... eu sou ex-integrante do ministério de mulheres ou varões. Antigamente a gente parava para conversar com os irmãos da igreja e alguém dizia assim: ops, eu sou ex-traficante, eu sou ex-usuário de drogas. Outros falavam até baixinho: eu que sou ex-prostituta. Com vergonha mais dizia. Está entendendo? Eu sou ex-estelionatário. Eu sou ex-enganador. E aí, que a igreja é composta dos... Eu sou ex-idólatra. Alguém até dizia: eu sou ex-marido de Beltrana, ex-esposa de fulano, ex-namorada de ciclano, ex-noivo de Beltrano. Sim. As coisas partiam daqui para lá, ou seja, nós é que éramos os ex.
Hoje você liga a televisão, tem uma mãe chorando em cima de um corpo. Aí o repórter pergunta: como é que é o nome do seu filho? Mateus. Ao entrevistar o repórter fala: quem executou foi o maior traficante da cidade. Como é que é o nome? Pedro. Faz parte de uma facção. E a polícia está com o nome dos integrantes. Como é que é o nome dos integrantes? Elias, Tiago, José, Eliseu. Só nome bíblico. Se for perguntar com alguns, filho de pastor, filho da líder do círculo de oração, filho da regente das irmãs. Está entendendo? Os valores estão sendo invertidos. Você sai para evangelizar e você encontra com alguém, o camarada diz: rapaz, eu sou ex-levita da casa do Senhor. Eu cantava no conjunto de jovens. Eu era pregador do evangelho. Eu era levita, eu adorava, eu cantava na casa do Senhor. Eu sou ex da igreja. Eu sou ex do ministério tal. E uma vez, eu vi uma pessoa dizer assim: eu fui evangelizar e eu fui pregar para uma pessoa, em vez de eu pregar para ele, foi ele que pregou. Eu fiquei com vergonha, não sabia onde eu enfiava a cara. Eu disse: não fique com vergonha, não penses assim. Aí conhecia da Bíblia de cor, ele sabia tudo. Antes de eu falar os versículos, ele já ia falando, e conhecia de Gênesis, Apocalipse. Eu fiquei com vergonha. Eu disse: não tenha vergonha. Mas eu não tinha argumentos, porque ele tinha mais do que eu. Não tem problema. Porque certa feita o próprio Jesus disse assim: ai daquele que conheceu as Escrituras, mas não praticou as Escrituras. Melhor seria que não tivesse conhecido do que conhecer e não praticar. Porque eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas se eu tiver apenas o conhecimento e não vivenciar a palavra, eu sou pobre de alma e espírito. Não adianta eu ter faculdade teológica, eu entender da hermenêutica, eu entender da profundidade dos conceitos bíblicos, mas eu estiver fora da direção de Deus. Por isso que quando eu termino de pregar, eu sempre falo: coloque essa palavra no seu coração. E uma vez colocando, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor. É melhor, olhe para cá, é melhor conhecer pouquinho e praticar do que conhecer tudo e não praticar. Então Jesus diz: eu sou. Ele não está dizendo que é, ele está dizendo: eu sou. Agora, com esse conceito eu sou, não vai dar tempo da gente ler. Mas eu vou ler aqui cada um, depois vocês anotam e depois vocês conferem. Só um pouquinho do que Jesus está dizendo que é. Porque quando alguém diz eu sou, é porque ele é alguma coisa. Porque tem gente, irmão Márcio, que olha para Jesus e pensa que Jesus é um ser pequenininho desse tamanho, que nós carrega ele para onde nós quiser. Tem gente que olha para Jesus e pensa que Jesus é um ser que está lá longe, lá distante, que quando eu grito, eu clamo aqui, talvez ele vai me escutar. Tem gente que troca Jesus por coisas tão insignificativas,
tão momentâneas, tão instantâneas, tão desprazerosas, coisas tão mínimas diante de Deus, e deixa Deus por coisas banais. Nós precisamos, como igreja, entender e conhecer a Cristo, assim como Jó conheceu, mesmo com toda a sua intimidade e fidelidade para com Deus, a oferecer sacrifícios a Deus todos os dias, não só por ele, mas também por toda a sua casa, por todos os seus filhos e sua esposa. E no final de toda a experiência, de toda a provação que ele teve com Deus, ele diz: antes eu te conhecia só de falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sou. O que Jesus é? Eu sou o caminho. Se não for pelo caminho, vai acabar se perdendo. Porque com Jesus não tem como pegar atalhos. Ou entra no caminho, ou sai do caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, eu sei que Tu é o caminho, a verdade e a vida, mas eu quero ir para o céu, e aí só basta entender isso. Não basta entender só isso, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o que Ele é. Em João capítulo 10, versículo 9, Ele é a porta. Vamos tentar ler, vamos lá. Conforme eu for falando, você vai abrindo. João 10, 9. Aí depois, Priscila, João 8, 12. Tudo pertinho, ó. João 10. Glória a Deus. João 10, 9, pode ler. Eu sou a porta. Ó, ele é o quê? Ele é o quê? A porta, ok. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Profundo. Então, Ele é a porta. João 8, versículo 12. Ele é a luz do mundo. Pode ler. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, eu sou a luz. Aquele que me segue não andarás. Então, se Jesus é o caminho e nós está no caminho, seguindo a Jesus, Ele vai na frente porque Ele é. A luz está iluminando, você vai atrás. Se você estiver no caminho, seguindo a Jesus, não tem como se perder. Jesus, aonde eu estou? Estou enxergando para onde eu estou, não sei para onde eu estou indo. Jesus chega e diz: vem, filho, vem. Para onde? Caminho. Segue-me. Agora sim estou enxergando. Por quê? Porque eu estou seguindo a luz. Me ajude a pregar. A luz do mundo. Então, eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. João 6,35. Ele é o pão da vida. Pode ler. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha aqui para mim. Eu sou o pão da vida. Quem come nunca mais. Por isso que tem gente comendo. Olha. Por isso que tem gente comendo do resto da rapa dos porcos. Assim como o filho pródigo fez. Deixou tudo para ir apacentar porcos e se alimentar das bolotas. Porque ainda não tinha se alimentado profundamente do pão da vida. Porque quem se alimenta do pão da vida não tem fome do que é deste mundo pecaminoso. João 4, versículo 8. Priscila, Ele é amor. 1 João, 4,
versículo 8. Pode ler, irmã Priscila. Ele amou em 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Falar mais o quê? Olha aqui. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Hebreus 12, 29. Ele é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ok. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deuteronômio 7, versículo 9, bispa. Ele é fiel. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Então, o nosso Deus, ele é fiel. Lucas capítulo 6, versículo 36, Priscila. Ele é misericordioso. Lucas 6, 36. Pastor Leandro, Lucas 9, versículo 6. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Segura aí. Pode ler, Priscila. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ok, olha aqui. Sedes, pois, misericordioso, porque o vosso Pai é. Então diga para o seu irmão: tem misericórdia de mim, abençoado. Diga: tem paciência comigo. Porque às vezes quando alguém erra, aí o outro quer pisar, o outro quer apontar. E a Bíblia diz: não julgues para não ser julgados. Então tende misericórdia, porque o vosso Pai é misericordioso. Vamos lá, pastor Leandro, Lucas 9, 6. Ele é, bem devagarinho para nós. Glória a Deus. Lucas 9, versículo 6. E saindo ele e percorrendo todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo a cura por toda parte. Lucas 9, 6. É isso mesmo. Leu? Foi que eu entendi. Prossegue, vamos prosseguir. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Irmã Priscila. Pastor Leandro, Tiago 1, versículo de número 17. Pode ler, Priscila. 1,19. 1 Pedro 1,19. 1 Pedro 1,16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O que o nosso Deus é? O que o nosso Deus é? Santo. Tiago capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
e que não há mudança e nem sombra de variação. Descendo do Pai Das luzes. O nosso Deus é o Pai das luzes. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. João capítulo 15, versículo 5. Timóteo capítulo 6, versículo de número 16. Ele é imortal. Pode ler. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então ele é imortal. João 15, versículo 5. Ele é a videira. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, e este dará muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Atos capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra rejeitada. Atos capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra rejeitada. Salmos 46, versículo 1. Pode ler, Priscila. Atos 4, 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ok. Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isaías capítulo 9, versículo 6. Nossa bispa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ok. Vamos concluir essa parte. Salmos 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, ele é o Senhor dos Exércitos. Diga assim para o seu irmão: o nosso Deus é tudo isto e mais um bocado. Aí quando alguém chegar para você e perguntar assim: quem é o teu Deus? O que ele é? Aí você vai responder: ele é a porta, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é amor, ele é fogo consumidor, ele é fiel, ele é misericordioso, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é santo, ele é Pai das luzes, ele é imortal, ele é a videira, ele é a pedra rejeitada, ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, o texto está dizendo, olha aqui para mim, o texto está dizendo o que ele, não, me ajude a pregar, o que ele. Então, nós precisamos ser, nós não precisamos será, eu fui, está entendendo? Eu vou perguntar em alto e bom som e a igreja viva vai responder: eu sou filho de Deus. Vamos lá. Igreja viva, o que vós sois? Igreja viva, o que vós sois? Agora, servo de Deus, igreja viva, o que vós sois? Para estremecer o inferno, igreja viva, o que vós sois? Não diga para o seu irmão nada de ex. Tem
gente que está perto de você e que estava pensando em ser ex. Eu vou parar. Eu vou desistir, eu não aguento mais não. Jesus manda te dizer nessa noite: tu não vai ser ex, tu vai ser sempre servo e serva de Deus, porque Deus não vai perder você para o mundo, Deus não vai perder você para o inferno, Deus não vai perder você para Satanás, porque Ele pagou um alto preço por você, e não tem preço que possa comprar o que Ele pagou pela tua vida. Dores de parto e as suas contrações. Vamos prosseguir. Segundo acontecimento da atualidade, que tem vindo sobre a humanidade, as pessoas estão esquecendo que o inferno existe. Olha aqui para mim, eu não perco o foco da mensagem. Esse é o tipo de mensagem que o diabo vai fazer de tudo para tirar a tua atenção. Então, as pessoas estão esquecendo que o inferno, quase você não vê alguém falar sobre o inferno. A gente mais vê profecias, mais revelações, revelando o CPF, revelando o RG, revelando o nome, revelando o sobrenome, revelando o endereço, mas pouco se vê profecia dizendo: se você não se arrepender, o inferno te espera. Se você não deixar os caminhos tortuosos, o inferno existe, é real, e você corre o risco de ir para lá. Quase não se prega mais sobre o inferno. Por quê? Porque pregar sobre o inferno não faz a gente rodar no poder. Pregar sobre o inferno não arranca lágrima dos nossos olhos. Pregar sobre o inferno não sacode a igreja. Pregar sobre o inferno não traz movimento no nosso meio. Mas quando a gente fala que o inferno existe, destaca em nosso entendimento: peraí, o inferno existe, mas eu não vou para lá. E se eu não vou para lá, eu tenho que fazer por onde eu não ir para lá. Bispo, para quem é o inferno? Para Satanás, para a antiga serpente, para os demônios caídos, que eram anjos de luz, mas caíram com ele nas profundezas do inferno. Para quem o inferno? Para quem o inferno? Para quem é a morada do inferno? É para aqueles que desobedecem, que viram as costas para Deus, que abandonam os seus preceitos, estatutos, mandamentos, as suas ordenâncias e a sua lei. Para quem é o inferno? Para aqueles que viraram as costas para Deus. Para quem é o inferno? Para os infiéis, desobedientes, presunçosos, egoístas, blasfemos, adúlteros, fornicadores, idólatras, feiticeiros e todo aquele que ama e pratica a iniquidade. Ô bispo, para quem o inferno? Para aqueles que não se voltam para Deus, que não querem arrependimento sincero, que não querem ter sua vida no altar de Deus, que não querem pagar o preço e lutar para ir em direção aos céus. Para quem o inferno? Para aqueles que não querem de forma alguma obedecer a palavra e a ordenância de Deus. Mas eu quero ser profeta de Deus para profetizar para você nessa noite: você e a tua casa não vai descer às profundezas do inferno, porque hoje Deus está trazendo um alerta te dizendo: o inferno existe, mas não é tua casa. O inferno existe, mas não é tua morada, porque nós somos a geração que vai entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Nós somos a geração do arrebatamento, que vai pisar, que vai andar, que vai passear em ruas de ouro e de cristal. Nós somos a geração do arrebatamento, que vai entrar nas casas de ouro e de cristal reluzente. Nós somos a geração do arrebatamento, uma geração que adora, que busca, que clama, que geme em momentos, mas não se entrega, porque sabe em quem tem crido, e que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. O crente mais fraco que estiver nos vendo agora é mais forte do que o inferno inteiro. O crente mais fraquinho, mais se arrastando esteja nessa noite, é mais forte do que os demônios, é mais forte do que principados, é mais forte do que potestades. Por quê? Porque aquele que te alistou para a guerra, ele garante a tua vitória. Bendito será tu aonde tu estiver. Ele
Ele vai estar contigo. Ele que corta os laços, Ele que desfaz as obras, Ele que abre os caminhos para você passar. Confia no Senhor teu Deus, confia e acredita nele, e será salvo tu e a tua casa. A gente não podemos esquecer que o inferno existe. Por quê? Porque todas as vezes que o diabo nos fizer uma proposta, eu tenho que lembrar, eu não vou aceitar. Por quê? Primeiro, porque sou fiel e temente a Deus. Segundo, porque eu não quero ir para o inferno. Porque todas as vezes que nós formos conduzidos em direção, em caminho à perdição, a uma vida pecaminosa, o diabo vai tentar tampar os nossos ouvidos para não ouvir a verdade. Ele vai lançar escamas espiritual sobre os nossos olhos, tentando vendar os nossos olhos, tampar a nossa visão, para que não podemos enxergar e ver e perceber o perigo que nós estamos correndo, o perigo que nós estamos percorrendo. Nós temos que entender e colocar no nosso consentimento: o inferno existe e é real, e eu não quero ir para lá, e também vou lutar para a minha família não ir para este lugar de terrível sofrimento eterno, porque eu quero. Lucas capítulo 16, versículo 23 e 24 diz assim: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado neste lugar. Quem é esse? O rico que viu Lázaro do outro lado do paraíso. Eu não estou dizendo, a Bíblia não está dizendo que ser rico é condenação à morte, porque a Bíblia diz que o melhor dessa terra é nosso. É a vontade do Pai das luzes de nos abençoar, de nos fazer prosperar. O que nós não podemos em hipótese alguma fazer é priorizar os bens materiais, é priorizar os bens financeiros e se esquecer da prioridade, da exclusividade, que é o Deus da Bíblia. Este homem, que a Bíblia o chama de homem rico, era próspero, tinha riqueza, tinha tudo do bom e do melhor, mas virou as costas para Deus, não dava ouvido ao evangelho, não escutava os pregadores, não dava ouvido aos profetas, e quando ele morreu e desceu às mais profundezas do inferno, estando ele em tormento, no Hades, em fogo, em chamas, aonde a Bíblia diz, no evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, versículo 12, que o inferno é um lugar aonde o fogo nunca se... O fogo nunca se apaga. Ainda que queira, o fogo lá nunca se apaga. Por isso que foi narrado também isso por Marcos no capítulo 9, versículo 43, por Lucas no capítulo 3, versículo 17, no livro de Judas no capítulo 1, versículo 7, e em Mateus capítulo 24, versículo 51, a Bíblia diz que o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, a Bíblia diz que o inferno é o lugar preparado para o diabo e os seus anjos, ou seja, os demônios. Em Marcos capítulo 9, versículo 48, a Bíblia diz que o inferno é o lugar onde o verme e a tormenta, o ímpio, nunca morre. O verme não morre, a tormenta não se acaba, o ímpio nunca morre naquele lugar. Em 2 Tessalonicenses 1:9, a Bíblia diz que o inferno é um lugar de destruição
eterna. Em Judas 1,13 diz que o inferno é o lugar mais densas trevas. É além do que nós podemos imaginar. Em Apocalipse capítulo 14, do versículo 9 ao 11, diz que o inferno é o lugar onde há tormento com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a Bíblia diz que o inferno é o lugar onde o castigo é constante, não cessado, e nem de dia e nem de noite. É castigo e tormento 24 horas por dia. Em Apocalipse 21, versículo 8, a Bíblia diz que o inferno é o lago de fogo que arde como enxofre. E infelizmente, tem muitas pessoas que nós conhecemos que estão lá neste lugar, neste momento. Infelizmente. Assim como esse rico ainda clamava, pedindo que avisasse os seus irmãos, os seus parentes, que aquele lugar existia, para que eles não pudessem parar lá também. Mas a resposta dele foi: eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles não escutam, eles não dão ouvido a eles. Nós precisamos despertar para uma realidade. O inferno existe, é real. Jesus está voltando. Quando o texto base, já estou terminando, diz assim: e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis. Quando a gente entra no YouTube, a gente vê muitas revelações acerca dos últimos dias. O YouTube se coloca lá, impressionante o que está acontecendo em Israel. É o fim. A Bíblia está dizendo que ainda não é o fim, mas isso são as contrações das dores e partos. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É como, eu vou tentar explicar para a gente concluir no linguajar bem rurícola, bem fácil de entender. É como se fosse uma mulher gestante, que já estivesse nos dias de dar à luz, e sentindo aquelas constrações, os sintomas. Na lógica humana, vai umas 10 vezes no hospital num dia. Vai nascer, e põe o marido fica doido, põe no carro e corre. Chega lá, o médico diz: rapaz, vai nascer nada, tem que andar no pátio. Mas está nascendo, doutor. Tá, não, vai andar no pátio. Chega em casa e diz: vai nascer. O marido corre, chama o vizinho e leva e põe no carro e vai chegar lá. O doutor diz: não, dilatou ainda tudo não. Volta para casa, está na hora ainda não. Porque tem mulher que é manhosa demais.
A minha, a gente saiu de Pedregal para Gamib e ela toda séria. E Nicole, pai, eu agarrado na barriga, acelera. Acho que eu senti mais dor que ela. As contrações estão acontecendo. Quando você diz assim, eu não estou aguentando mais, eu vou desistir, eu vou sair, eu vou largar tudo, difícil demais. Isso é Jesus falando, está quase no ponto, bem pertinho. Porque quanto mais vai se aproximando do parto, mais as dores aumentam. Mais difícil fica. Com tudo que está acontecendo no globo terrestre. Com tantas as percas. Com tantas famílias chorando luto. Eu vejo Deus como um noivo, segurando na mão da noiva e dizendo: aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, eu estou chegando, mas está doendo, eu não estou aguentando, mas aguenta mais um pouquinho. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque tem pessoas que ainda precisam tornar a ser melhor do que já foi antes. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Jesus está olhando para a bateria e dizendo: eu só vou voltar depois que o baterista voltar, porque eu quero ele adorando a mim. Jesus está olhando e está dizendo: eu estou dando uma oportunidade para quem louvava, tornar a voltar a louvar, para quem pregava, tornar a voltar a pregar, porque o caminho não será o resultado ao inferno, mas sim a vida eterna. As contrações são tão fortes, as contrações são tão profundas. Tem pastores que não estão suportando mais. Estão levando a carga em suas costas. Tem dia que a gente diz: Deus, não vou suportar. Aí o telefone toca e a pessoa diz assim: eu preciso da sua ajuda. É Deus dizendo: sabe o quê? As contrações estão acontecendo, mas a hora ainda não chegou. Certa feita, quando Jesus foi se ausentar, e ele diz: eu vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Jesus disse: eu não vos deixarei como órfãos. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo assim: a terra não é um orfanato, aonde eu abandonei vocês e deixei vocês desamparados sem um pai. Não é assim. Eu estou indo, mas eu estou indo preparar. E eu vou te falar, o lugar é lindo. O lugar é lindo. Tem um hino que diz assim: eu queria ir para lá. Quem me ajuda? Se eu pudesse estar lá, voltar só para ver o meu. Me ajuda, filho. Frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Vamos lá, cadê o início do hino? Cadê o início do hino? Eita glória, vai sair.
Já estou imaginando. Imagine. Bora, a gente acha esse negócio aí, nem que seja no celular. Eu autorizo agora, vai. Vamos embora. Vamos embora. Cadê a letra? Só agora, viu, crente? Não vai navegar na hora do culto, não. Vigia. Vamos lá. Fica de pé para nós adorar. Fica de pé. Nós já vamos terminar. Nós vamos fazer o seguinte. Enquanto nós estiver louvando este louvor, você que por uma causa, por algum motivo, você se distanciou da casa do Senhor, e você quer tomar uma decisão de retornar neste momento, você vai sair do teu lugar e vir aqui à frente. Aleluias. 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 Achou? Então vai. Imagine um lugar, tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu aonde eu vou. Imagine você voando com os anjos. Imagine você andando pela de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Para sempre cantarei. Pergunta por você, irmão, imaginou? É melhor imaginar um lugar como esse do que imaginar o outro lugar. Eu quero concluir a mensagem desta noite dizendo para cada um dos irmãos que estão aqui, os que estão em casa nos vendo: nunca é tarde para recomeçar. Nós não podemos mais perder tempo, igreja. O que nós estamos vivendo são as dores de parto. A grande tribulação está lá na frente. Nós temos que estar prontos para quando o Senhor nos chamar. Tem alguém nessa noite, nosso meio, que queira fazer uma aliança com Jesus? Que queira a partir de hoje mudar a direção da sua história? O Senhor está te dando uma oportunidade. Eu vou perguntar pela última vez.
não por força, não por violência, mas com um coração quebrantado e sensível. Tem alguém nessa noite em nosso meio que queira reconhecer diante do Senhor Jesus, confessando-o como o único e suficiente Salvador de sua vida? Irmãos, não tem como eu não lembrar de uma passagem que o próprio Jesus disse assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Aleluias. Aleluias. É assim que o nosso Deus faz. Porque Neemias é um pregador da palavra, não é um ex-pregador da palavra. Aleluias. Tem mais alguém? Vamos orar? Vamos orar? Estenda as vossas mãos. Pode deixar, filho, do jeito que está. Traz ele aqui pertinho de mim. Pai das luzes, nós te exaltamos e te adoramos. Te agradecemos por este momento, por esta oportunidade. Senhor, cobre o teu filho com teu sangue. Firma os passos dele na rocha. Ó Deus, os teus propósitos, os teus projetos são maiores, melhores do que os nossos. Ajuda o teu filho a prosseguir, a avançar. Perdoa os pecados, as falhas, as iniquidades, as transgressões. Escreve o nome dele no livro da vida. Sara as feridas e conduza ele, ó Pai, no teu caminho, no centro da tua vontade. Que venha a sede e o desejo da tua presença, do teu mover, e de estar continuamente no teu altar te adorando. É o que nós profetizamos e se alegramos, porque o teu filho hoje retorna aos caminhos do Pai. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus para sempre. Seja bem-vindo, filho. Aleluias. Nós já vamos terminar.